Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o Bispo Robson Nascimento aqui do Rio de Janeiro. Eu quero compartilhar nesta manhã uma palavra contigo que acredito que vem do coração de Deus para as nossas vidas. É sempre bom meditarmos na palavra de Deus, porque ela nos enriquece, ela nos fortalece, ela nos dá graça para que possamos ajudar a outros e, acima de tudo, possamos nos aproximar mais e mais dos ideais de Deus e do próprio Deus. Essa palavra tem por tema uma igreja local atraente. Isso é um sonho de todos os pastores comprometidos com Deus, né? Mas também deve ser um compromisso de todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente escuta muitas pessoas falando: o culto não foi bom. E este é um equívoco. Inclusive ontem eu estava ouvindo um irmão falando isso, e é verdade. É uma palavra equivocada que muitas vezes a gente comete: o culto não foi bom. Quem, dizia o irmão, quem pode avaliar e deve avaliar se o culto foi bom ou não é quem está recebendo. E quem está recebendo o culto é Jesus de Nazaré. Então ele é o único que pode avaliar, né, se o culto foi bom ou não. Cabe a nós prestarmos um culto que chegue às narinas do Senhor como cheiro suave. Então, se o culto não foi bom, é porque a nossa participação ela não foi uma participação efetiva. Muitas vezes nós ficamos distraídos, muitas vezes nós ficamos olhando para aquilo que não se deve olhar, né? Prestar atenção naquilo. No momento da adoração, a nossa concentração deve ser Jesus. Quando nós estamos adorando, nada, absolutamente nada pode tirar a nossa atenção. Então, uma igreja local atraente, ela é possível, mas é necessário a nossa interatividade. Nós precisamos interagir com o Senhor. O Senhor está sempre pronto para fazer grandes coisas, mas nós precisamos interagir com Ele, porque Ele escolheu nos usar. A Bíblia chega a dizer que os anjos desejaram fazer a obra que nós estamos fazendo, para que nós possamos entender o quilate dessa obra, o valor dessa obra, né? Então eu quero ler um texto no Salmo 122, versículo 1, que ele é muito importante para mim. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esta alegria, ela não era uma alegria só de Davi, ela era uma alegria comunitária. Então, se nós queremos uma igreja atraente, nós precisamos encontrar essa harmonia entre nós, né, para que possamos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Nós precisamos ter essa expectativa de irmos à casa do Senhor, porque dentro da casa de Deus, quando nós estamos forrados, digamos assim, desse espírito, dessa motivação, grandes coisas acontecem, porque Deus, ele se manifesta, Deus se empolga quando nós estamos empolgados, digamos assim, para adorá-lo. Amém, queridos? Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi e os demais viam importância na casa de Deus. Há um outro texto também muito interessante no Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14 e 15, que diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. A gente precisa olhar a igreja por essa ótica que os grandes homens de Deus olharam, né? Davi, Paulo. Nós precisamos olhar para a igreja não apenas como uma estrutura física, um amontoado de tijolo, um amontoado de gente, né? Não, nós precisamos olhar para a igreja nessa perspectiva que esses homens olhavam, para que nós participemos a tal ponto para que a igreja possa ser verdadeiramente um lugar atraente. Amém, queridos? E eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos aqui nesta manhã. Uma igreja local atraente, ela é onde se investe tempo no perdido, nos perdidos.
Se a gente verdadeiramente quer que a nossa igreja local seja uma igreja atraente, nós precisamos investir tempo nos perdidos. E a gente vê Jesus fazendo isso com o gadareno. Ele atravessa todo um longínquo mar, né, para ir lá em Gadara, atrás de um homem que as pessoas já nem o consideravam como homem. Atrás de um homem que já nem se via com certeza como homem. Um gadareno sujo, imundo por dentro e por fora, né, deslocado, rejeitado, longe da família. E Jesus vai lá, mostrando para nós, se nós queremos ser uma igreja atraente, a gente precisa investir tempo no perdido. Amém, queridos? Jesus também dá um outro exemplo. Ele vai até Samaria, a Bíblia chega a dizer no capítulo 4 de João, que era-lhe necessário passar por Samaria. E ele passa por Samaria por volta do meio-dia, e vem uma pessoa deslocada, isolada naquela cidade pegar água. Por conta dos seus feitos pecaminosos, ela não se reunia com certeza com as demais mulheres naquele dia, mas Jesus investiu tempo naquela mulher que estava perdida. Então, quando a gente tem essa predisposição, essa iniciativa, a nossa igreja local, ela vai ser uma igreja atraente. E isso não depende só do pastor, é necessária a participação de todos, porque nós somos o corpo, né? Jesus não deu essa tarefa só para o pastor, deu para o pastor e também para as ovelhas, para nós cuidarmos dos perdidos. É importante que façamos isso. Então, uma igreja local atraente é onde se investe tempo no perdido. E muitas vezes, alguns têm o mesmo comportamento que o levita e o sacerdote do capítulo 10, verso 25 ao 37 de Lucas, né? Aquele comportamento antagônico àquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Eles passaram de largo. Então, se nós queremos que a nossa igreja local seja uma igreja atraente, a gente precisa ter tempo para o perdido, né? Essa gente precisa de Deus, essa gente é amada por Deus, essa gente é vista por Deus, e Deus quer que nós estejamos vendo essas pessoas como um semelhante nosso, né? Como também coroa da criação de Deus, porque esses dois exemplos que eu dei, do gadareno e da samaritana, eram pessoas deslocadas dentro da sociedade, mas nunca serão deslocadas do coração de Deus. Deus tem sempre tempo para o perdido e Ele exige de nós, por conta do sacrifício que o Filho dele fez na cruz do Calvário, que nós também tenhamos tempo para o perdido, que nós vejamos importância na vida do perdido, que nós estejamos dando importância ao perdido. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer uma igreja local atraente? Você precisa investir tempo no perdido, ou nos perdidos, né? E são muitos. Aqui perto a gente passa em algumas praças que tem aqui, a gente vê as praças superlotadas de pessoas rindo, com os lábios, mas com o coração triste. A gente vê pessoas bebendo, mas não se alimentando do Santo Cristo. Então essas pessoas estão perdidas e nem sabem que estão perdidas, que essa é a situação muito mais grave. A pessoa está perdida e não sabe que está perdida. Alguns estão perdidos. Quando se comunica que eles estão perdidos, eles rebatem dizendo que não estão perdidos. São situações graves. Então, à medida que nós, vamos tendo essa consciência de nos tornarmos, de sermos uma igreja atraente, a gente vai olhar para essas pessoas com maior carinho, né? A gente vai orar por essas pessoas. Nós não vamos condenar essas pessoas, porque nós não estamos aqui para condenar ninguém, né? O próprio Jesus, quando veio na terra, ele veio chamar os perdidos. Olha o que diz, eu gosto muito desse texto de Mateus 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Olha como é que ele vai atrás das pessoas que estão com dificuldade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele começa a mudar a situação. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha como é importante o ensino da parte de Jesus. E aí ele começa a dar promessa. E encontrarei repouso para vossas almas, diz o Senhor Jesus. Então é importante que nós estejamos investindo
tempo no perdido. Está conosco a irmã Josi Machado. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe sua casa, seu esposo, sua família, seus filhos e netos. Que Deus possa agraciar a sua vida. Então, se a gente quer uma igreja, volto a repetir, eu estou insistindo nisso porque isso é importante. Se a gente quer uma igreja local atraente, a gente precisa investir tempo no perdido. Essas coisas aconteciam lá no Velho Testamento também, né? Quando Elias chega na casa daquela viúva de Serepta, uma mulher estrangeira, né, na região grega, mas mesmo assim ele investe tempo na casa daquela mulher, ele passa uns dias na casa daquela mulher, usufruindo do milagre que Deus fizera através dele àquela família. Muito interessante isso. Então, se eu quero uma igreja local atraente, eu preciso investir tempo no perdido ou nos perdidos. Em segundo lugar, se eu quero uma igreja local atraente, eu preciso entender onde os opositores são tratados pela sabedoria de Deus. Dentro da igreja atraente, os opositores são tratados pela sabedoria de Deus. E muitas vezes nós somos tentados a criticar aqueles que fazem oposição à igreja e até mesmo à nossa fé, ao nosso estilo de vida. Mas para que a igreja seja uma igreja atraente, nós temos que tratar os opositores com a sabedoria que vem de Deus, né? E a gente tem um exemplo de Jesus no capítulo 2 de Marcos, né? Ele está numa casa, a casa está super lotada, nem pela porta tinha lugar para se entrar, e chegam 4 homens trazendo um paralítico, né? E abrem um lugar por cima do telhado e descem aquele homem até onde Jesus estava. E o verso 5 diz, e vendo-lhes a fé, Jesus observou a fé daqueles homens. Mas em meio a isso, quando Jesus declara, né, que perdoados estavam os pecados daquele homem, alguns religiosos se manifestaram dizendo, quem é que pode perdoar pecados senão um só, que é Deus, né? E Jesus trata os seus opositores com sabedoria do céu, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. Isso é sabedoria de Deus. Ele não ficou batendo boca com aqueles homens. Ele mostrou que ele é e continua sendo eternamente a autoridade suprema para perdoar pecados. Eu guardo o texto, né, que define bem a situação da humanidade em poucas palavras, que está lá em João 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É aí que encerra com todas as mazelas que tem na terra, as mazelas políticas, as mazelas sociais, as mazelas espirituais, familiares, aí encerra todas as mazelas que estão na terra, porque todos os males da terra são desenhados pela influência do pecado na terra, né? Então, se eu quero uma igreja local atraente, eu preciso tratar os opositores com sabedoria de Deus, né? E nós temos um outro caso também, do mesmo Jesus, deixando exemplo para nós. Tudo que Jesus fazia, irmãos, era para dar exemplo para nós. Tudo que Jesus fazia era para mostrar para nós que nós temos que seguir os seus passos, os seus exemplos, e aplicar nas nossas vidas. O outro caso, né, é quando Jesus está lá no templo, no capítulo 8 de João, é um texto que eu gosto muito, porque ele não só fala de um adultério de uma mulher, ele fala da compaixão de um pastor, né? O pastor que não tem compaixão por uma ovelha perdida, ele está no lugar errado, né? Então fala da compaixão de um pastor pelas suas ovelhas, mesmo aquelas que estão sujas, mesmo aquelas que são deslocadas, elas são alvo do amor, tem que ser alvo do amor do pastor. Então Jesus está no templo e eles trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério. E eles perguntam, eles fazem algumas afirmações que de uma certa maneira estava certa. Essa mulher foi pega num flagrante adultério e a lei nos diz que ela deve ser apedrejada. Sim, mas também o adúltero, que eles não levaram o adúltero. Mas, por outro lado, havia uma malícia por detrás, uma intenção maliciosa por detrás de tudo aquilo ali. Eu não posso pegar a palavra de Deus
e fazer um uso malicioso para com a palavra do Senhor, né? Eu tenho que estar com o coração limpo, com o coração puro, para que eu possa lograr êxito naquilo que estou fazendo, para a glória do nome do Senhor. E eles perguntaram a Jesus, e tu o que dizes? Qual é a tua opinião? E Jesus se cala, para quebrar a força da pergunta deles. É muito importante esses atos psicológicos de Jesus, né? E eles insistiram. E à medida que eles insistiam, eles estavam potencializando a justiça de Deus. Porque Jesus ficou quieto, como querendo dizer para vocês, eu estou me calando para evitar que vocês passem vergonha. Mas eles insistiram, eles potencializaram a justiça de Deus. E Jesus se ergueu e falou, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto, a partir do verso 9, vai dizer que começou a sair a partir dos mais velhos, largaram suas pedras, deixaram aquele intento maligno que estava predominando no coração deles, deixaram suas pedras e foram embora. Né? Porque Jesus trata com sabedoria a oposição dos opositores. Né? E Ele quer que nós façamos isso. Né? A Bíblia diz para nós não entrarmos em questões loucas, debates vãs acerca da lei. Está lá em Tito, capítulo 2, né? A gente não deve estar batendo boca, não, eu sou crente, você não é crente, eu sou mais santo do que você, eu falo em línguas, você não fala, eu prego, você não prega, eu louvo e não vejo você louvando. Não é assim que Deus quer que nós tratemos a nossa vida espiritual. Ele quer que nós trilhemos o caminho do amadurecimento. Já não é à toa que Pedro fala isso em uma de suas epístolas, né? Para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Então, é importante que nós tenhamos esta envergadura, né? Então, se eu quero uma igreja local atraente, eu tenho que compreender que aí os opositores são tratados pela sabedoria de Deus, e não com bate-boca, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Quem é melhor, quem faz melhor, quem fez, quem não fez. Não, a gente vai tratar com sabedoria. Jesus não acusou aqueles homens. Por que vocês trouxeram sua mulher? Qual a intenção de vocês? Vocês, na realidade, estão querendo macular o meu ministério. Jesus não ficou batendo boca. Ele apenas deixou às mãos deles a decisão, tocando na consciência pecaminosa deles com o poder soberano do céu. Né? Então, é isso que nós temos que fazer. Agir com sabedoria para que a igreja local ela seja uma igreja atraente. Em terceiro lugar, uma igreja local atraente é onde as pessoas têm motivos para servir. É importante que as pessoas, ao nos observarem, vejam que nós temos motivos para servir a Jesus na nossa igreja local. Vejam a nossa alegria em prestar serviço ao Senhor na nossa igreja local. Amém? Quando nós estivermos no culto, propriamente dito, quando nós estivermos reunidos na frente da igreja, se alegrando uns com os outros, que as pessoas vejam que nós temos motivos para servir a Jesus. Quando Jesus chega à casa de Pedro, e informaram a Jesus que a sua sogra estava de cama. E eu acho interessante, não somente o ato de Jesus, mas a resposta que a sogra de Pedro dá, né, silenciosamente àquilo que Jesus fizera por ela. A Bíblia está dizendo aqui, ó, e Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Ela estava com alguma infecção, né? E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Ela levanta daquele quadro de enfermidade e imediatamente começa a expressar a sua gratidão, a sua alegria por estar diante da igreja eterna, do tabernáculo eterno de Deus que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Está também conosco a irmã Regina. Deus te abençoe, minha irmã. Glória seja dada ao nome de Jesus para a sua vida, amiga antiga de mais de 40 anos. Deus te abençoe, minha amada. Nós estamos aqui com o tema hoje, uma igreja local atraente. É importante que nós zelemos
pela nossa igreja local, para que atinjamos esse nível estabelecido por Deus para nós, para a nossa igreja local. Ele quer que todas as igrejas locais tenham essa performance. E muitas vezes nós não cuidamos. A gente vê coisas simples acontecer de negativo, né, dentro da igreja, a gente não cuida. Um papel no chão a gente não tira, né? Um banheiro por lavar, a gente acha que não é serviço nosso. Uma certa ocasião eu falei aqui na minha igreja que muitas vezes nós reclamamos dos serviços que tem para fazer dentro da igreja, e eu falei, irmãos, o pior serviço da igreja quem fez foi Jesus, morrer naquela cruz, vazado por pregos, né? Exposto durante 6 horas naquele sol quente, pagando uma dívida que não era dele, sofrendo uma dor que nós deveríamos sofrer. Aquilo sim foi o pior serviço. E muita gente reclama de lavar um banheiro na casa de Deus, reclama de ir à igreja, reclama do pastor, acha que o pastor tem que fazer tudo. Mas se nós queremos uma igreja local atraente, nós precisamos ser crentes participativos. Amém? Então, é onde as pessoas têm motivos para servir. E a sogra de Pedro se levanta e vê naquele ato de Jesus motivo para servir. E ela serve a todos que estavam na casa. Um outro caso é quando Pedro e João chegam à Porta Formosa por volta das 3 horas da tarde, que era a hora costumeira da oração, né, dos judeus, e eles chegam ali e tem um homem aleijado na porta pedindo esmola. Era a única expectativa de vida que ele tinha, pedir esmola. Colocavam ele ali e era a única forma de sobreviver que ele conseguia enxergar, pedir esmola, pedir ajuda. Mas uma coisa de positiva nisso tem, irmãos. Deus nunca vai tirar de nós esse senso de interdependência. Eu às vezes vejo pessoas arrogantes, mas quando estão passando por algum tipo de situação difícil que está fugindo ao seu controle, ela pede ajuda até de quem não conhece. Ela pede ajuda até de quem ela não gostava outrora, porque Deus nunca vai tirar esse senso de interdependência de nós. Por mais que a nossa arrogância tente provar que eu não dependo do meu próximo, eu dependo do meu próximo e o meu próximo depende de mim e eu quero ser sempre útil para o meu próximo. É por isso que eu estou aqui nesta manhã. Levantei e o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero ser útil para o meu próximo, dentro do Brasil, dentro do Rio de Janeiro, fora do Brasil, aonde essa palavra chegar, eu quero ser útil para o meu próximo. Bendito seja o nome de Jesus, né? Então, se eu quero uma igreja atraente, eu preciso ter motivos para servir. E aquele homem está ali na Porta Formosa pedindo esmola, aí vem Pedro e João para a hora para o momento de oração. E ele pediu uma esmola a Pedro e a João, e Pedro fala, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? E olha o que acontece no capítulo 3 de Atos, versos 7 e 8. E tomando-o pela mão, ou seja, Deus quer que nós contribuamos para que o nosso semelhante saia dos seus quadros de indignidade. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, agora ele está dando uma resposta ao que aconteceu da parte de Deus na vida dele. Verso 8, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja atraente, ela tem que proporcionar às pessoas motivos para servir. Nós temos que ter motivos para servir. Eu tenho motivo para servir. Era um endemoniado, um encapetado, macumbeiro, destruído, falido. E Jesus me ergueu para a glória do nome do Senhor. Claro que houve a contribuição de muitas pessoas, minha esposa, a minha irmã, algumas irmãs que oravam por mim, alguns irmãos que oravam por mim. Eu tinha um irmão que hoje é pastor Juarez lá no Espírito Santo, em Viana.
Ele chegava na minha casa às 11 horas da manhã, todo sábado, e saía às 11 horas da noite falando de Jesus para mim, né? Os meus padrinhos de casamento me deram 17 apostilas do seminário à tarde, e eu comia aquilo ali como comida. Muitas pessoas contribuíram para que hoje eu possa estar servindo a Jesus, e quero servir a Jesus até o último dia da minha vida, porque é importante nós termos motivos para servir ao Senhor. E todos nós, né, temos um motivo em comum para servirmos ao Senhor. O Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, né? E nós temos que ter motivos para servir. Louvado seja o nome de Jesus. O texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu também quero te pedir nesta manhã que você se inscreva lá no meu canal, Bispo Robson Nascimento, no YouTube. Me ajude lá para que eu possa alcançar mais pessoas através de você também. Depois esse vídeo vai estar aqui, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque eu creio que vidas vão ser transformadas. Amém? Em quarto lugar, uma igreja local atraente é onde limitações físicas são subtraídas. Quantas curas já aconteceram dentro da igreja, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas. Uma delas é o homem com a mão mirrada. Era um sábado, né? E aquele homem está lá com a sua mão encolhida, né? Mas ali a limitação física ela foi subtraída. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 6,6, o que diz? E aconteceu também noutro sábado que entrou na sinagoga. Era um sábado e Jesus entrou na igreja. E estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Não podia escrever, não podia comer com aquela mão. É bem provável que não poderia acariciar um filho, a esposa, um amigo, um parente. Aquela mão estava inutilizada. E Jesus veio dar utilidade àquilo que está sem utilidade. Louvado seja o nome de Jesus. O verso 10 do capítulo 6 de Lucas diz: e olhando para todos, Jesus tem tempo e pode dar atenção a todos. Em redor, disse ao homem: estende a tua mão. A partir do momento, irmãos, que a gente entra na presença de Deus, aquilo que a gente não podia fazer, Ele nos dá autoridade para fazer. Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Jesus veio trazer uniformidade às nossas vidas, uniformidade ao nosso corpo, uniformidade à nossa vida espiritual. Bendito seja o nome de Jesus, que constrói todas essas coisas a favor de cada um de nós. Amém? Então, queridos, uma igreja atraente, uma igreja local atraente é onde as limitações físicas são subtraídas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando Jesus termina o seu sermão do monte, né, aquela palestra que todo pregador sonha em poder ter pelo menos uma porção daquela graça, daquela sabedoria exposta por Jesus, né? Ele mostra em 3 capítulos o extrato do seu reino, o que o seu reino exige de cada um de nós em todas as instâncias da nossa vida. É um texto maravilhoso, né? E Jesus encerra a sua parte teórica, digamos assim, preliminar, né? Mostrando como funciona o seu reino e como nós devemos atuar dentro do seu reino, né? Contrariando muitas performances egoístas que muitas vezes nós usamos. O reino de Deus vem confrontar essas coisas e o Sermão do Monte também faz isso. E quando ele desce do monte, no capítulo 8, ele encontra um homem leproso. E como os leprosos eram castigados pela sociedade, tinham que andar escondidos, tinham que informar quando entrava numa cidade: imundo. Ele tinha que declarar o seu estado. É terrível, é humilhante você ter que admitir qual é a sua situação publicamente, para ter um mínimo de aceitação.
e Jesus está descendo do monte, e aquilo que é bem provável não havia acontecido há muito tempo com aquele homem, Jesus coloca a mão nele. Já aí acontece a cura emocional. Já aí esse homem se sente incluído. É muito importante esse passo a passo dos milagres de Jesus, irmãos. Eu fico emocionado sempre que eu vejo essas maravilhas do Senhor para com a humanidade. Jesus toca nele. E Jesus pergunta se ele quer ser curado, e ele entende que quer ser curado, e ele é curado naquela hora, e aquele mal, né, que colocava limitações físicas naquele homem, foi totalmente subtraída, e agora aquele homem não era mais um escondido social, não era mais um excluído social, ele agora podia ir para casa. Ele agora, se tivesse filhos, podia tocar nos filhos. Ele agora podia estar perto da sua esposa. E ele agora estava junto com Jesus, porque com certeza ele passou, a partir daquele momento, o texto não informa, a andar na presença de Deus por tão grande feito que o Senhor fizera na vida dele, né? Então, se eu quero uma igreja local atraente, eu preciso entender, né, que as limitações físicas precisam ser subtraídas. Nós fomos chamados, nós fomos capacitados, né? Alguns têm dom de cura, mas todos nós podemos orar para que as pessoas possam ser curadas. Em quarto lugar, né, se eu quero ter uma igreja local atraente, nessa igreja é onde a dor não tira a importância do propósito. Uma igreja local atraente é onde a dor não tira a importância do propósito. A dor não pode ser mais importante que o propósito de Deus nas nossas vidas. A gente vê isso na vida de Jó. Que dor que aquele homem passou, né? Aquilo é subhumano, né? Uma coisa terrível. Ele perde a saúde, perde os filhos, perde os bens, perde os acessos sociais que ele tinha, porque ficou podre, né? Ele era a própria podridão ambulante, fétido, afastado, excluído, né? Mas a dor não tirou a importância do propósito de Deus na vida dele. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho visto uma humanidade tão egoísta, que só pensa em si mesmo. Outro dia eu estava no trânsito e pedi a um cidadão, estendi a mão, pedi carinhosamente se eu podia passar por outra pista. Ele avançou com o carro e ficou na minha frente, depois lá na frente ficou parado e eu passei do lado dele. Era uma questão de 30 segundos, ele me ajudar um pouquinho. Eu estava numa situação desconfortável na pista que eu estava, eu queria passar para o outro lado. Mas a partir desse exemplo que eu estou te dando, simples, que foi resolvido rapidamente, existem coisas muito mais graves, né, promovidas pelo egoísmo humano. E Deus não quer isso para nós, né? Então, a dor não tira a importância do propósito dentro dessa igreja atraente, né? Eu estou passando por uma dor, eu vou para a igreja adorar a Deus, porque a dor não pode ser mais importante que esse propósito de vida que eu estabeleci para a minha vida. Quantas foram as vezes que eu vim para a igreja sofrendo de dores, passando dificuldades, e quando eu tive um encontro com os irmãos, um encontro com Cristo dentro da casa de Cristo, aquelas dores não tiveram mais oportunidade de habitar o meu coração. Então é muito importante, irmãos, se nós queremos ter uma igreja local atraente, eu vou com dor de cabeça para a igreja, eu vou triste para a igreja, eu vou sem dinheiro para a igreja, porque essa igreja, ela não é vencida pelas dores, ela se rende aos propósitos do Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus espera de nós. Olha o que diz o capítulo 6, verso 33 de Mateus. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está exigindo de nós é que nós não sejamos crentes egoístas, que fica pensando só no nosso bem-estar. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e eu garanto que as demais coisas eu administro da tua vida. É isso que o texto está me mostrando na sua essência.
Eu tenho que ter esta fé no Senhor. Eu vou com dor de cabeça, vou voltar sem dor de cabeça. Eu vou sem dinheiro, eu volto com sabedoria para administrar a minha vida financeira. É isso que vai acontecer se eu viver nessa perspectiva da igreja atraente, dessa igreja que não dá a importância que a dor quer que nós estejamos dando a ela, mas que nós tenhamos o compromisso de dar importância ao propósito do Deus Todo-Poderoso. E Jó faz isso, né? Olha o que diz aqui o capítulo 1 de Jó, verso 20 ao 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Olha só, verso 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, verso 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa postura que Deus quer que nós tenhamos, que o propósito seja mais importante que a dor. Nós precisamos dar mais importância. A dor, ela existe, é uma realidade, mas ela não pode estar acima do propósito de Deus. Tem pessoas que sentem uma dor de cabeça e acham que Deus a abandonou. Tem pessoas que sentem uma dor de cabeça e vê nisso motivo para não ir na igreja. Tem pessoas que sentem uma dor de cabeça e vê nisso motivo para destratar alguém. A dor não pode ser mais importante que o propósito de Deus na nossa vida, queridos. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. Um outro caso em que a dor não foi mais forte, mais importante que o propósito, é o caso de Estevão. Ele está sendo apedrejado, mas a dor das pedradas não foram mais importante que o propósito de Deus para a sua vida, de interceder pelos seus patrícios. E ele fala, Senhor, não lhes impute esse mal, eles não sabem o que estão fazendo. Então a dor não foi mais importante que o propósito. Um outro caso é Paulo e Silas, um texto que eu gosto muito. Eles estão lá em Filipos, entraram na cidade de Filipos com o propósito evangelístico, missional, né? Está conosco também o pastor Nilson Batista, pastor aqui da nossa igreja. Deus te abençoe, meu amado. E eles estão ali com um propósito evangelístico, salvístico, né? E foram presos, amarrados, espancados, mas mesmo assim, o texto de Atos 16, a partir do verso 5, diz que perto da meia-noite, louvado seja o nome de Jesus, eles louvavam e oravam ao Deus Todo-Poderoso e eram assistidos pelos outros presos. Feito isso, o verso 28 diz que a porta do cárcere, depois de ter acontecido um terremoto, ela se abre. E aí começa a acontecer um milagre moral. Porque, irmãos, aonde tem milagre de Deus, tem que acontecer no nosso comportamento um milagre moral. A porta se abriu, mas eles não saíram. E vendo que a porta estava aberta, o carcereiro ia se matar. E esse milagre moral continua acontecendo. Paulo brada lá de dentro da cela e fala, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Quando o carcereiro vê esse estilo de vida diferenciado em Paulo e em Silas, ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E de imediato ele recebe a resposta e a direção que era necessária. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando a dor ela não é mais importante que o propósito, vidas são salvas para o reino de Deus. Muita gente não vai na igreja e o fato de nós não irmos na igreja por causa de uma simples dor de cabeça, a gente deixa de dar a oportunidade de uma pessoa ser salva, de uma pessoa ir para a igreja, de uma pessoa se sentir motivada a ir para a casa do Senhor. Pense nisso, porque nós temos essa responsabilidade. E Paulo e Silas, eles não fizeram caso da sua dor, eles estavam amarrados num lugar mal cheiroso, dizem que o esgoto da cidade passava dentro da cela deles, ou seja, havia tudo, né, pela lógica, para eles reclamarem até mesmo de Deus, mas eles não deixaram a dor ser mais importante que o propósito de Deus na vida deles. Isso faz com que a igreja seja uma igreja atraente. Tanto que o carcereiro perguntou, o que eu devo fazer para ter essa vida que vocês têm? A ideia era essa, irmãos.
Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais espancar ninguém. Eu quero cuidar daqueles que estão espancados. Que coisa tremenda que Deus faz quando a gente entende a nossa responsabilidade, né, dentro daquilo que deve ser, dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida. Em quinto lugar, irmãos, uma igreja atraente é onde a morte é envergonhada. Bendito seja o nome de Jesus. Numa igreja atraente, a morte é envergonhada. Amém? Jesus está caminhando e de repente aparece um homem por nome Jairo. Ele era um príncipe da sinagoga, um homem respeitado entre os religiosos, mas só que dentro da sua casa aconteceu uma situação que fugiu, né, aos domínios teológicos desse homem. A toda a sua teologia não conseguiu ser uma ferramenta para mudar aquele quadro. E ele foi atrás de Jesus. E chegando lá, ele presta um culto a Jesus. Mas Jesus demora-se. E eu acredito que aquele culto era um culto egoísta. Era um culto só para receber. O nosso culto não é só para receber. O nosso culto é principalmente para dar louvores a Deus. Enquanto a gente não pensar nessa primazia, irmãos, o nosso culto será um culto deficiente. Porque a gente às vezes vai para a igreja só para receber. E nós temos muito mais para dar porque Ele depositou em nós a presença do Seu Santo Espírito. E demora. E chega uma mulher e Jesus faz uma projeção de quem Ele era e como era o reino dele. A mulher chega com um fluxo de sangue e ela é curada, né, para colocar uma motivação a mais no coração de Jairo. Mas como a vida tem os seus percalços negativos também, chegaram-se a Jairo lá por volta do verso 35, alguém da parte de Jairo falando, não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. Acredito que ninguém quer ouvir uma palavra dessa, né, irmãos? Mas por outro lado tem aquele que pode resolver as coisas impossíveis da nossa vida. E Jesus imediatamente falou, olha, não temas, crê somente. E Jairo continuou caminhando com Jesus. É isso que Jesus espera de você e de mim, para que sejamos uma igreja atraente, que em meio às dificuldades da nossa vida, que em meio aos impossíveis da nossa vida, nós continuemos a caminhar com o Senhor. E quando chegaram na casa de Jairo, Jesus falou propositalmente, tua filha não está morta. E todos riram. E ele colocou toda aquela raça de incrédulos para fora. Entrou somente Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo e sua esposa. E daqui um pouco, irmãos, a morte foi envergonhada diante de todos que estavam ali e ficaram espantados. E Jesus mandou dar comida àquela criança, porque Deus foi exaltado naquele lugar. A igreja mostrou a sua performance naquele lugar e a morte foi envergonhada. Na igreja a morte tem que ser envergonhada. Na igreja a morte tem que ser repreendida em nome de Jesus. Na igreja a morte tem que ser vencida em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. E em último lugar, queridos, se a gente quer uma igreja local atraente, a gente precisa pensar que é ali que o Santo Espírito de Deus manifesta as suas maravilhas. A gente quer uma igreja atraente, a gente precisa atrair o Espírito Santo de Deus para que ele possa fazer maravilhas. E a gente atrai o Espírito Santo de Deus se consagrando. A gente atrai o Espírito Santo de Deus à igreja tendo o estilo de vida de Jesus. A gente atrai o Espírito Santo de Deus à igreja convidando pessoas para celebrar Jesus. E há uma série de coisas que a gente pode fazer para atrair o Santo Espírito de Deus à igreja para que ele possa manifestar as suas maravilhas. Amém? Aqui na minha igreja tem uma irmã que ela, por ver minha esposa passar todos os dias, ela foi se sentindo atraída pelo Espírito Santo a vir para a igreja. E ela já está aqui há 20 anos para louvor e glória do nome de Jesus, né?
E algumas maravilhas que o Espírito Santo de Deus faz, eu separei aqui. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele chama os improváveis. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando Saulo foi chamado, quando a samaritana foi chamada, quando o gadareno foi chamado, quando Mateus foi chamado, quando Zaqueu foi chamado, quando Bartimeu foi chamado, o Espírito Santo de Deus estava mostrando para nós que ele chama os improváveis. Em terceiro lugar, ele consola as dores mais agudas. Só o Espírito Santo de Deus pode consolar as dores mais agudas. No capítulo 7 de Lucas, verso 11 ao 17, vem saindo de dentro de Naim uma caravana com um morto, um jovem, e a sua mãe viúva do lado, né? Não conseguindo ver uma perspectiva de vida a partir dali, com certeza, viúva, sem o marido e agora sem o filho. Mas uma coisa me chama a atenção, ela estava cercada de muita gente, sinal que era uma boa vizinha. Isso é de suma importância, irmãos, nós darmos um bom testemunho, né? Nós temos uma vida, né, que é acessível às pessoas, uma vida que traga alegria às pessoas. E Jesus chega-se perto daquela mulher, toca no caixão e fala uma palavra que só Deus pode falar: não chores. Eu falar isso pode não ter muito efeito, a não ser que eu esteja na direção do Santo Espírito. Não chores. E daqui um pouco ele toca ali no caixão e aquele que estava morto senta no caixão e começa a falar. E com certeza toda aquela esperança, toda aquela expectativa que já estava sepultada dentro daquela mulher, aquelas coisas começaram a ressurgir. Acredito que os olhos daquela mãe viúva brilharam ao ver seu filho. Acredito que aquela mulher não tinha palavras para dizer obrigado a Jesus, mas os seus olhos brilhantes com certeza estavam identificando para Jesus: muito obrigado, porque o meu filho voltando a viver, eu tenho expectativa de vida. Com certeza essas coisas, esses pensamentos surgiram no coração daquela mulher, porque é um ser humano, né? Então, o Espírito Santo, ele consola as dores mais agudas. Dentro dessa igreja atraente, o Espírito Santo de Deus consola as dores mais agudas. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus também atrai o homem para falar com o homem. São coisas que o Espírito Santo de Deus faz nessa igreja atraente. Eu gosto muito do texto de Oséias 2,14. Eu atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ele atrai o ser humano para falar com o ser humano. Olha que privilégio que nós temos, irmãos. Ele nos atrai até ele para falar conosco. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Uma outra maravilha que o Espírito Santo de Deus faz, ele dá dignidade aos humilhados. Quantas foram as vezes que eu fui humilhado e o Senhor me deu dignidade? Quantos irmãos chegaram para mim dizendo que tinham sido humilhados e viram a obra que o Espírito Santo de Deus fez, dando dignidade a eles? E um caso que eu estou lembrando aqui dentro da Bíblia é Mardoqueu, né? Humilhado, e o Espírito Santo de Deus foi dando dignidade àquele homem para a louvor e glória do nome de Jesus. Uma outra obra, uma outra maravilha que o Espírito Santo de Deus faz, ele dá percepção aos eleitos do Senhor. Paulo e Silas estavam entrando na cidade de Filipos, nesse mesmo capítulo 16, e de repente chega-se uma moça elogiando o trabalho apostólico de Pedro, e Pedro repreende o demônio que estava escondido por detrás daquela mulher, tramando contra Paulo, tentando se aproximar de Paulo para fazer de Paulo uma presa sua. Então, o Espírito de Deus deu percepção a Paulo. Só o Espírito de Deus pode fazer isso, porque às vezes uma pessoa vem te elogiar, e é muito importante receber um elogio, né? Nós não somos hipócritas. Temos que ser maduros quando recebemos um elogio. Temos que dar glória a Deus quando recebemos um elogio. E essas coisas funcionam muito bem dentro dessa situação, né? Mas ele percebe
que aquilo ali tinha algo de maligno. Aquele elogio tinha uma trama satânica. E ele repreende aquele demônio, porque o Santo Espírito de Deus estava na vida daquele homem, e isso fez com que Paulo fosse parte dessa igreja atraente que Deus quer que nós sejamos. E em último lugar, ele aperfeiçoa o justo. Louvado seja o nome de Jesus, né? Quando o Apolo está perto de Priscila e Áquila, eles falam bem mais profundo a respeito do Evangelho, e ele ali é aperfeiçoado. Louvado seja o nome de Jesus. Fica com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz, que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Eu sou o Bispo Robson Nascimento aqui do Rio de Janeiro. Fica na paz aqui da Igreja Evangélica Ágape.